14h25, na qualidade de presidente em exercício da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, declaro abertos os trabalhos da 43ª sessão do ano forense de 2014. Ao iniciar os trabalhos, eu submeto à discussão a ata da última sessão, 42ª sessão, que teve lugar na semana passada, no dia 2 de dezembro. Não havendo impugnação, eu a declaro aprovada e passo a assiná-la. Assinada a ata, eu entrego à guarda do senhor secretário da sessão. Em razão das férias do desembargador Fernando Cerqueira, o está substituindo o eminente desembargador André Guimarães, da 4ª Câmara de Direito Público, e em razão do impedimento ocasional do desembargador Érico Simões, o está substituindo nesta sessão o desembargador Zé Ivo de Paula Guimarães, da 2ª Câmara de Direito Público. Vamos ver os feitos que poderemos julgar com essa composição. Os feitos da pauta, com essa composição, o primeiro deles era um processo de minha relatoria, que o desembargador Érico pediu vista. Então, evidentemente, é o número 1 da ordem da pauta. O julgamento está suspenso, agravo instrumento 306.967, dígito 0. Suspenso o julgamento e assim vai permanecer, em razão do pedido de vista do desembargador Érico Simões. Bem, os demais processos ou são da relatoria do desembargador Fernando Cerqueira, que está de férias, ou da relatoria do desembargador Érico Simões, que, em razão de um impedimento ocasional, não pôde comparecer a esta sessão e foi substituído, como eu disse inicialmente, pelo eminente desembargador José Ivo. De sorte que vamos partir para os feitos extra-pauta, os feitos fora da pauta. Vamos dar preferência ao desembargador mais antigo entre nós, não necessariamente o mais velho, mas o mais antigo no tribunal, o desembargador José Ivo de Paula, que trouxe uma lista afeta ao gabinete do desembargador Érico Simões na próxima semana. É porque eu recebi a lista, eu pensei então que ele tivesse encaminhado a Vossa Excelência. É uma lista até
bastante substanciosa, 28 feitos. Então, vamos retirar isso apagar esse registro das notas taquigráficas, bem como da ata da sessão. Desembargador André, vamos guardar a lista que nós já recebemos do desembargador Eric. Vamos passar então para a lista dos feitos extra-pauta afetos ao gabinete do desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, cuja relatoria, por substituição, é do desembargador André Guimarães. Senhor presidente, de logo eu peço a Vossa Excelência para retirar ou excluir da lista de julgamento desta sessão o processo de número 5 da minha lista. Então vamos conferir aqui o 5. É o município de Caruaru versus... É o município de Caruaru versus Severina Rodrigues Lopes. Trata-se do recurso de agravo na apelação civil número 354793, dígito 7. Eu trouxe aqui o material do Superior Tribunal de Justiça. Talvez nos sirva de orientação. Vossa Excelência diz em relação ao 5. Essa ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público? Foi? Foi. A questão central, a questão principal, consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição do direito da autora individual, né, para executar a sentença proferida na ação coletiva, não é isso? É isso. Aí eu trouxe aqui, vou submeter a discussão, sem prejuízo da vontade de Vossa Excelência de retirar o feito da pauta. Mas veja, eu vou ler aqui dois casos do STJ que tratam do tema objeto do recurso. Dois precedentes. Ao concursar os autos, verifica-se que a mencionada folha refere-se à publicação do edital em 22 de 2003, relativa à certificação dos interessados sobre a propositura da ação coletiva. Assim, o citado edital não se destinou à cientificação dos interessados quanto ao conteúdo da sentença, mas à propositura da ação coletiva, o que constitui óbvio a sua habilitação, razão pela qual não se pode reputar iniciado o prazo do artigo 100. O artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. Cita aqui o precedente 869-583, da relatoria de Luiz Felipe Salomão. Artigo 100. Decorrido o prazo de 1 ano sem habilitação de interessados, em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela 7347/85.
Senhor presidente, né, independente de nós, né, debatermos a questão, até para enriquecer o debate, é que até o momento eu tenho posição firmada e já algumas decisões em sentido contrário a expulsionamento. Do gabinete do desembargador E Fernando. o desembargador Zé Ivo também. Então, talvez, né, até por uma questão, né, de prudência e em respeito Certo. a esse colegiado, talvez seja mais interessante a decisão na sua composição originária, por conta dessa divergência de posição. Então, para que a taquigrafia tome nota, a secretaria também foi retirado da lista o número 05 da lista dos feitos fora da pauta do desembargador André Guimarães. É o recurso de agravo na apelação civil 0354-793, dígito 7. Vamos voltar e a gente vai coletivamente aqui, vai vendo. Eu peço destaque a Vossa Excelência, a atenção de Vossa Excelência, que o desembargador Zé Ivo também já pediu esse destaque em relação ao 3, O 3. ao 3. Né, para efeito de discussão e, se for o caso, também, né, No retirada 3, de pauta. no 3 eu vou votar divergentemente. Porque A questão aqui, antes que Vossa Excelência se pronuncie definitivamente, né, eu tenho aqui nas razões recursais, aí na decisão monocrática da lavra do desembargador Fernando Cerqueira, né, ele traz posições, né, do STJ, né, na linha da posição por ele adotada. Então, para que Vossa Excelência tenha conhecimento, e o desembargador Zé Ivo, né, ele inicialmente, né, eu trago a análise, a seguinte decisão proferida pela Corte Especial do STJ, cuja ementa diz o seguinte: processual civil, embargos de divergência, recurso interposto antes de publicada a decisão recorrida, intempestividade, publicação, ato indispensável, extemporaneidade, precedente, entendimento do relator. Aí é onde está a questão, entendimento do relator. Nova posição da Corte Especial do STJ, tempestividade do recurso. Então diz o item 1 da emenda: a extemporaneidade de um recurso não se caracteriza apenas por sua interposição após o término do prazo recursal, mas também pela apresentação em data anterior à efetiva intimação das partes interessadas a respeito do teor da decisão a ser combatida. Item 2 da emenda: a publicação da decisão que se pretende recorrer é ato indispensável para ensejar e justificar a interposição de novo recurso,
sendo intempestivo o recurso manejado antes da publicação das conclusões do aresto no Diário da Justiça. Aí ele cita uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Maurício Correia. E prossegue. Precedentes de todas as turmas e da Corte Especial deste Tribunal Superior. Entendimento deste relator com base em precedentes desta Casa Julgadora. Aí agora é que eu peço a atenção de Vossa Excelência. Item 3. Diz, no entanto, embora tenha o posicionamento acima assinalado, rendo-me, ressalvando o meu ponto de vista, à posição assumida pela maioria da Corte Especial deste sodalício, pelo seu caráter uniformizador no trato das questões jurídicas no país que, com base em recente decisão, RESP 492-461/Minas Gerais, datado de 17/11/2004, consignou que a interposição de recursos contra decisões monocráticas ou colegiadas proferidas pelo STJ pode, a partir de agora, ser realizada antes da publicação dessas decisões na imprensa oficial. Essa decisão foi proferida no agravo número de 2004, 121.708, dígito 4, relator, ministro José Delgado. Obrigado. No corpo da decisão monocrática, o desembargador Fernando Cerqueira traz outra decisão do STJ, esta já de 2006, da relatoria do desembargador. O relator originário foi o ministro Gilson Dipp e o relator para acórdão, a ministra Eliana Calmon, também da Corte Especial. Diz processo, a emenda está assim concebida: processo civil, recurso, tempestividade. Aí vem mudança de orientação na jurisprudência do STJ. Item 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de considerar intempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão no veículo oficial. Item 2. Entendimento que é revisto nesta oportunidade, diante da atual sistemática de publicidade das decisões, monocráticas ou colegiadas, divulgadas por meio eletrônico. Mudou várias vezes a posição. Alteração jurisprudencial que se amolda à modernização da sistemática da publicação via internet. Item 4. Agravo regimental provido. Então, e, por fim, a decisão monocrática traz outra jurisprudência da lavra, da relatoria do ministro Luiz Fux. Esta de 11 de setembro de 2013, que diz o seguinte: direito constitucional e processo civil, direito eleitoral, embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo, efeitos infringentes, conversão em agravo regimental, interposição de recurso extraordinário antes da publicação do acordo recorrido, tempestividade, visão instrumentalista do processo, interposição prematura, causa, interposição prematura, aí eu não sei se houve alguém, prematura da causa por erro da justiça eleitoral.
Então, o item 2 desta ementa diz o seguinte: a visão instrumentalista do processo impõe o afastamento do apego exagerado a questiúnculas procedimentais, sem qualquer fundamento razoável, na medida em que gera uma crise de efetividade dos direitos, além de, no limite, comprometer a rigidez dos poderes instituídos. Aí vem o item 5, agravo regimental a que se nega provimento. Então, esse julgamento se deu nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo número 674-231 do Rio Grande do Sul. Relator o ministro Luiz Fux. Então, a questão é essa. Entendeu? No caso aqui específico, não é, houve, não é, a publicação, porque a grande questão aí, que me parece, eu tive ponderando com o desembargador Zé Ivo, uma coisa é a publicação, outra coisa é a intimação. Né? A publicação da sentença se dá no momento em que o juiz a assina e entrega à secretaria. A partir deste momento, a sentença foi publicada. E a intimação se dá através, poderá inclusive se dar, né? A regra diz que a intimação se dá, né, via publicação no Diário Oficial. Nada impede que a parte, assim que a publicação for feita de uma sentença, a parte se dá por ciente. Então, a questão que envolve é exatamente isso. No caso, a parte tomou conhecimento da sentença, né, e manejou o recurso de apelação. Né? Desembargador André Guimarães, embora Vossa Excelência registre em seu voto um momento em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidava, um momento histórico em que consolidava, aparentemente, um entendimento sobre a matéria, posteriormente, supervenientemente, a mesma Corte Especial consolidou entendimento diametralmente oposto. Eu registro, por exemplo, quando do julgamento pela mesma Corte Especial do RESP 796-854, relatou o ministro Fernando Gonçalves, órgão julgador, Corte Especial, decisão publicada no Diário da Justiça da União, de 6 de agosto de 2007. 2007, portanto, posterior ao julgamento citado por Vossa Excelência, que foi de 2004. Um de 2004, outro de 2006. E o do ministro Luiz Fux, de 2013. Eu vou citar um aqui do Supremo também, de 2013. Agora, registro só para Vossa Excelência, no caso aqui não houve interposição de embargos de declaração, nesse caso aqui específico. Então, aqui diz o acórdão, à luz do novel entendimento da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, aí ele abre aspas, é extemporâneo o recurso especial tirado antes do julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos, sem que ocorra a necessária ratificação. O Supremo, em 29 de maio de 2013, recurso extraordinário 266-251 do Rio de Janeiro, relatou o ministro Teori Zavascki,
Assento. Processual civil, recurso extraordinário, interposição na pendência da publicação do julgamento dos embargos e declaração oposto pela parte contrária. Ausência de ratificação, recurso extemporâneo, precedentes, agravo regimental que se nega provimento. 29 de 5, 2013. Aqui tem outro de 2013 do STJ. Recurso especial, direito processual penal, recurso especial interposto antes da publicação dos embargos de declaração e dos embargos infringentes. Ausência de posterior ratificação, extemporaneidade, súmulas 207 e 418 do STJ. Ou seja, o STJ em 2004, o relator do aresto citado pelo desembargador André Guimarães, ele dizia: eu reservo meu entendimento pessoal, ressalvado da minha posição pessoal, mas eu vou aderir à colegialidade. E foi em 2004. Mas a matéria mudou, o tema mudou. De qualquer sorte, né, quem quiser ainda não se comprometer com uma tese ou outra, quiser verticalizar mais o estudo, o caso concreto... Eu alerto mais uma vez que no caso não houve embargos de declaração. No caso concreto... O precedente que Vossa Excelência trouxe posteriormente trata exatamente da questão dos embargos, quando há embargo de declaração e a necessidade da ratificação. Não, mas aqui no caso concreto... Aqui não há entendeu, no caso notícia concreto, de embargos de declaração. Mas Veja, aqui eu vou só para Vossa Excelência ter a exata noção, e o desembargador, né, a corte, né, aqui o despacho da lavra do desembargador, ou do juiz Mozar Valadares. Diz: compulsando os autos, verifica-se que a apelação de folhas 116/100 foi protocolada em 18/4/2012, sendo que a sentença recorrida foi publicada apenas em 11/10/2013. 11/10/2013. Então você vê, quer dizer, o lapso aí foi de mais de um ano, né? Foi de mais de um ano. Foi protocolada em 18/4/2012, a apelação, sendo que a sentença recorrida foi publicada apenas... Agora tem que ver aí a publicação, que segundo as razões recursais... Me permita, senhor presidente. Vossa Excelência fez na rua aí dois julgamentos, um do Superior Tribunal de Justiça e um do Supremo Tribunal Federal, inclusive decisões que foram proferidas posteriormente às narradas no voto do doutor desembargador André Guimarães. E o entendimento, como Vossa Excelência bem dissera, dos superiores tribunais é este que Vossa Excelência acabou de narrar. Eu mesmo aqui estou com uma decisão de 1º de abril de 2014. O ministro Sidney Bennett, inclusive fazendo referência à súmula 418 do Superior Tribunal de Justiça, onde é aquela que diz que é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acordo dos embargos de declaração sem posterior ratificação. E a turma menciona que esta súmula também é aplicável no caso da apelação. No caso de apelação, como aqui diz,
no item 3 da ementa da decisão, onde diz: essa orientação, segundo o entendimento desta Corte, é extensível ao recurso de apelação. Então, automaticamente... Entendo. Quando há embargos de declaração. Não, independente ou não. Não, pode. Independente ou não, do Não, recurso mas de apelação. Porque a questão toda, pelo novo sistema Mas sem nosso... dúvida que isso é relevante. Porque essa questão da publicação, é o ato da entrega, isso é conceitual. Não, mas nós sabemos que a partir do momento, não, qualquer está decisão... no Código de Processo sim, mas Civil, qualquer não é decisão, conceitual, não. Sim, Não, legal. está no... Legal, Considera-se tá no- publicada com a sim, entrega... Mas para o ato de recursal, tem que existir a intimação. Por quê? Porque, vamos dizer, todas as nossas decisões, se eu der uma decisão hoje no meu gabinete, ela vai para o sistema Juduim. O advogado tem acesso pela internet, antes mesmo de eu mandar publicar no Diário Oficial. Isso acredito que é para uma questão de, futuramente, com o PGE. O PJE, melhor. E hoje, desembargador, e hoje, antes da decisão estar disponível na internet, ela está no Juduim. Então, qualquer servidor de qualquer secretaria ou de qualquer órgão jurisdicional do tribunal, Tem acesso. ele tem acesso ao inteiro teor da decisão. Eu já me surpreendi várias vezes com essa situação. Eu proferi uma decisão, ela não foi publicada, a parte ou seus advogados não tiveram fisicamente no meu gabinete para dela tomar ciência, ela não foi publicada na internet, porque só é publicada na internet depois De ser lançada no Juduim. de ser lançada no Juduim. Então, ela estava somente, Depois que lança no Juduim, a diretoria somente, lança no Juduim, somente no Juduim. E aparecer no gabinete o advogado para tirar cópia da sentença. E eu pedi para ele entrar, perguntei: doutor, como foi que o senhor tomou conhecimento da decisão? Ele disse: não, é porque eu tenho amigos que trabalham no tribunal e eu pedi para verificar. Então, toma conhecimento da decisão pelo sistema. No caso concreto... Presidente, só pegando no- o Vossa Excelência. no caso concreto... Depois da intervenção eu caso gostaria concreto- da palavra. No caso concreto, nós realmente estamos discutindo muita doutrina, que não vai haver muita diferença no final, porque a apelação foi considerada intempestiva, a parte agravou, e o desembargador André está conhecendo do agravo, mas está negando provimento, ou seja, continua tudo como antes. Não vai haver nenhuma mudança. Então nós poderemos, desembargador José Ivo, para não estender essa discussão de caráter estritamente processual, nós poderemos ressalvar as nossas posições em relação à cognoscibilidade ou não do agravo, mas por extemporaneidade, mas para abreviar, para encerrar a discussão. Mas depois eu gostaria que você antes me permitisse eu ponderar. Para abreviar, para não estendermos, nos alongarmos nessa discussão, porque eu tenho uma posição firmada, Vossa Excelência tem também, o desembargador André parece que diverge da minha posição e da posição de Vossa Excelência, e no final
No final aqui, o recurso está sendo improvido. Então, na prática, né, vai ser uma discussão somente semântica ou retórica, acadêmica. Não, porque Vossa Excelência no final... Sim, mas é do Estado. O agravante é o Estado. Então, a repercussão aí é, se a maioria... Não, mas Vossa A maioria decidir em sentido contrário, então vai caçar a decisão monocrática. E a sentença vai transitar em julgado. Recurso de agravo conhecido e improvido? Sim, mas é do Estado. Vamos ver aqui. Processual civil, agravo de instrumento. Em face da decisão que não recebeu o apelo por extemporâneo. A decisão monocrática caça essa decisão do juízo de primeiro de grau. Recurso de apelação interposto antes da publicação da sentença. Quem foi que apelou? Apelou o agravado. Hein? O agravado. Sim, mas Vossa Excelência está... O agravado apelou do juízo negativo de admissibilidade da apelação dele. Recurso de agravo conhecido e improvido. Mas Vossa Excelência não está dando provimento ao agravo. O juiz de primeiro grau... Por decisão monocrática, o relator, desembargador Fernando Ferreira, cassou o juízo negativo de admissibilidade para que o juízo dê prosseguimento à apelação. Não, eu não estou compreendendo, não. O juiz admissor, a quem compete. O interesse do Estado é manter o juízo negativo de admissibilidade. Mas vamos entender. Não, tá... Vamos compreender. O juiz da sentença, a quem compete fazer o primeiro juízo de admissibilidade do apelo, ele negou seguimento ao apelo por considerar que o apelo era intempestivo, extemporâneo. O particular, ora agravado, Adelgício Cabral da Cunha Cavalcante, originariamente é agravante. Hein? É porque O agravado é originariamente apelante. porque é agravo. Que aqui isso é recurso de agravo. Instrumento na apelação. Então, é agravo no agravo de instrumento na apelação. Então, ele agravou. É porque aqui só tem agravo, mas é agravo no agravo de instrumento. O correto seria recurso de agravo no agravo de instrumento. Então, Aí é essa posição. O caso aqui é para dar provimento. É porque não constou aqui da publicação que se trata de recurso de agravo no agravo de instrumento. Não, recurso No de agravo agravo de instrumento. no agravo de No instrumento. agravo de instrumento. Então, vamos votar. Então, eu gostaria de ponderar com Vossa Excelência, né? A discussão é sempre interessante e quanto mais, assim, se for necessário se prolongar, entendeu? Pedir para a Secretaria fazer constar a taquigrafia também. Recurso de agravo no agravo de instrumento, é só acrescentar esse. Recurso de agravo no agravo de instrumento, aí o número é o mesmo, né? Pois não, desembargador André, Vossa Excelência está com a palavra. Eu gostaria de ponderar a seguinte situação. No caso, a sentença foi publicada pelo magistrado quando ele entregou sua decisão assinada, devidamente assinada ao cartório. Então, dentro da linha de raciocínio de Vossa Excelência, então, é bom que se ressalte mais uma vez que aqui não estamos diante daquela situação dos embargos de declaração. Contra a sentença não foi manejado embargos de declaração. Então, observe bem, Vossa Excelência. Eu indago de Vossa Excelência o seguinte. O juiz prolatou a sentença, o advogado da parte foi lá no cartório e tomou ciência da decisão. Então, se for levar o raciocínio de Vossa Excelência, da necessidade da publicação para recorrer, então o prazo recursal
não se iniciaria da ciência da sentença, mas da data da publicação da intimação pelo Diário Oficial. Mutatis mutandis, se uma determinada cidadão entra com uma ação qualquer, o réu toma conhecimento, se antecipa à citação e contesta voluntariamente a ação. Dentro do raciocínio de Vossas Excelências, haveria necessidade da citação para que passasse a contar o prazo para contestação. Então, o que houve aqui? Muito embora a decisão agravada diga que não há nos autos ciência da sentença, mas a partir do momento que a parte manejou o recurso de apelação, ele se deu por intimado da sentença. Ele se deu por intimado. Quer dizer, a sentença só foi publicada mais de um ano depois. Ele se deu por citado, se deu por intimado. Não há necessidade da publicação do Diário Oficial. A intimação tanto pode se dar por ciência da parte, ou por uma lógica do procedimento. Tanto no caso de contestação voluntária antes antes da citação, como no caso do recurso, a sentença foi publicada, está no cartório. O cartório não providenciou a intimação via da parte, chegou lá, ainda que não tenha, ele entrou com a apelação, se deu por intimado. A necessidade, ele tomou ciência, a partir do momento que ele entrou, manejou o recurso de apelação, ele se deu por intimado. Quer dizer, a intimação só se dá com a publicação no Diário Oficial, que me parecer que, assim, no caso, agora, quando há embargos de declaração, aí vem essa discussão. Por quê? Porque se os embargos, principalmente na hipótese dos embargos de declaração, serem acolhidos, aí haverá modificação, integração, complementaridade da sentença. Aí sim, se pode cogitar. Mas no caso aqui, pelo que eu estou vendo, não houve. Quer dizer, a intimação, o cara, ele entrou com recurso, se deu por intimado da sentença. É a mesma coisa de uma ação. Alguém contesta a ação antes da citação, se deu por citado. Eu acho que Vossas Excelências... Vossa Excelência me permite uma não, fala. claro, sem e se dúvida. não for conhecido? E se os embargos não forem conhecidos? Mas não houve embargo. Não, eu estou dizendo, se Ah, não forem conhecidos. sim. No outro... Aí o prazo começa da data que o juiz entregou ao escrivão, ao secretário hoje. Aí vai depender do... Não, aí... Mas veja o seguinte, se não forem conhecidos, eu realcei, principalmente, veja o seguinte, eu realcei principalmente na hipótese, mas mesmo no caso de não acolher, tem que ser publicado. Mas veja o seguinte, aqui não houve embargo de declaração. A parte se deu por intimado e entrou com a apelação. Então, eu gostaria apenas de ponderar essa na situação concreta. Desembargador André Guimarães, eu agradeço a colaboração de Vossa Excelência, mas a matéria já está amplamente debatida. Confesso que quase acompanhava o raciocínio de Vossa Excelência quando Vossa Excelência afirmou que o réu comparecer em cartório e tomara ciência. Não, mas depois Vossa Excelência, por honestidade intelectual e profissional, esclareceu, porque faria toda a diferença se ele comparecesse espontaneamente em cartório e lançasse nos autos lançasse sua nota de ciente. E outra coisa, desembargador Jorge, ele nunca poderia, no ato da interposição do recurso, dizer que estava a ciência daquela decisão. Não pode. Nunca. Então, ele, em síntese, ele alega que, ao interpor a apelação,
é a prova de que ele conhecia o seu conteúdo, tanto que pôde se contrapor aos seus fundamentos. Porque senão Vossa Excelência, o processo fora feito para uma das partes. Lógico. O processo é feito para ambas as partes. Os prazos então correm. Eu faço essa exceção. Eu faço essa exceção no tema, que é bastante. Porque ficaria a critério de quaisquer uma das partes, qualquer uma das partes, naquele momento preciso, até para cobrar honorários da parte, o advogado, ficaria com a faculdade de ingressar com um recurso no dia que ele bem entendesse. Isso faz para mim toda a diferença. Ele poderia ter comparecido em cartório e aposto sua nota de ciência. Eu peço o voto de Vossa Excelência. Olha, só por uma questão prática, que o acorde ficasse na turma, na Câmara, porque se eu der o meu voto em primeiro plano, eu vou levar o processo para o meu gabinete. Eu acompanho Vossa Excelência, já que Vossa Excelência externou. Inclusive, eu tenho aqui um precedente. Eu tenho um precedente desta turma, por unanimidade. Foi o agravo na apelação 339.483, dígito 0. Eu fui o relator e a ementa está assim lançada. Processual civil, recurso de apelação interposto antes da publicação da sentença. Parece que foi feito por caso concreto. Ausência de ratificação, extemporaneidade configurada, precedentes. Impõe-se o reconhecimento da extemporaneidade não apenas quando o recurso é interposto após o escoamento do prazo previsto em lei, mas também quando este é manejado em período anterior à publicação do decisum vergastado. Apresentado o apelo voluntário na pendência da publicação do julgamento, desembargo e declaração, opostos em face da sentença combatida, caso ausente qualquer ratificação daquele dentro do lapso temporal previsto no Código de Ritos, faz-se mistério o reconhecimento de sua intempestividade por antecipação. Precedente das Cortes Superiores, Pátrias, STF e STJ, e deste íncluo Tribunal de Justiça. Recurso de agravo desprovido. Então, por maioria, vencido o eminente relator, desembargador André Guimarães, a turma conheceu e deu provimento ao recurso de agravo na apelação número 0359-206, dígito 9. Desculpe, é recurso de agravo no agravo. Não é apelação não, viu? É recurso de agravo no agravo. No agravo de instrumento. Recurso de agravo no agravo de instrumento 359-206, dígito 9. Vírgula. Tudo em ordem a restabelecer a decisão do juízo monocrático que inadmitira a apelação por extemporaneidade. Mais algum pedido, mais algum destaque? Desembargador Ivo, desembargador André. Não, senhor presidente, da leitura eu pedi destaque a esse especificamente, exatamente porque o tema é polêmico e para alertar os eminentes pares, né? De tal modo que nos demais eu não tenho assim... Doutor Salles, algum pedido de destaque? Boa tarde. Parte trata de execução
fiscal do município de Recife. Em outros casos, trata daquela matéria do arrendamento mercantil, do ISS, incidente sobre o arrendamento mercantil. Também outros trata de fornecimento de medicamentos. De sorte que esses dois, senhor presidente, né, o que nós retiramos de pauta, e esse é que me mereceram assim trazer, alertar os eminentes pares para o debate e a discussão. Não sei se vossas excelências têm... Tá, eu estou passando aqui, ó. Alerto que também temos um recurso de agravo provido parcialmente. Eu digo até o 19, né? E depois que temos apenas um recurso de agravo provido parcialmente e também embaixo de declaração parcialmente acolhida. Eu vou pedir vista, desembargador André, do embargo de declaração no recurso de agravo número 0096572. Qual é o número da pauta? Ele é o 01 dos embargos de declaração. Só tem ele. Embargos de declaração. Só tem ele, né? Pois não. É porque só me desafia aqui uma leitura dos autos, porque não ficou muito clara, não é, a situação entranhada nos autos. Se a questão é apenas de inclusão do frete na base de cálculo, diga-se que se a operação de transporte foi realizada por um terceiro, sem qualquer ingerência do contribuinte substituto, então eu preciso saber qual a mercadoria em discussão. Por uma dedução lógica, deve ser combustível, porque o embargante é um posto de gasolina, mas eu preciso verticalizar. É uma questão de direito tributário. Envolvendo substituição é sempre interessante analisar com mais profundidade. Secretaria toma nota, a taquigrafia também, suspenso o julgamento dos embargos de declaração no recurso de agravo número 0096572, dígito 2/03. Suspenso o julgamento por pedido de vista do desembargador Jorge Américo. Alguma observação a fazer, desembargador Zé Ivo? Senhor presidente, a questão de Goiânia, né? Os quinquênios, o artigo 8, o item... Vossa Excelência já está na minha lista. Não, para a lista do desembargador André. Já concluiu? Já concluiu. Eu pensei já está. Ele pediu que eu lavrasse, mas não ter que levar os autos. E a desembargador André, inclusive esse que Vossa Excelência pede vista, eu acompanho, viu? Naquele caso do recurso de agravo, no agravo de instrumento,
normalmente, quem lavraria o acordo seria o desembargador José Ivo, porque eu sou o último a votar. Mas, por uma conveniência, para ele não ter que levar os autos, já que veio para essa sessão apenas essa sessão, amanhã o desembargador Eric já reassume, aí ele me pediu que eu votasse em primeiro lugar para eu ficar com a incumbência da lavratura do acordo. Então eu acrescento a proclamação do resultado, que lavrará o acórdão o desembargador Jorge Américo. Pronto, desembargador André, de acordo com todos os demais eu peço vista dos embargos de declaração. Eu estou de acordo contra todos os outros, desembargador José Ivo e Paula Guimarães também. Então podemos proclamar o resultado da lista de Vossa Excelência. Então, todos... Realçando mais uma vez a retirada da taquigrafia, né? Eu vou destacar para a taquigrafia e para a secretaria. Obrigado. Todos foram julgados à unanimidade, de acordo com o voto do relator sintetizado na lista que foi distribuído por Sua Excelência. Agora, feitas as seguintes observações, ou feitos os seguintes registros. No recurso de agravo, no agravo de instrumento 0359-206, dígito 9, Sua Excelência foi vencido por maioria e lavrará o acordo do desembargador Jorge Américo. No feito número 05 da lista, é o recurso de agravo na apelação civil número 0354793, dígito 7. Sua Excelência o retirou da mesa para reapresentá-lo oportunamente. E o último registro é quanto aos embargos de declaração no recurso de agravo número 0096572, dígito 2/03, julgamento suspenso por pedido de vista do desembargador Jorge Américo. Então, vamos passar agora, por fim, para os feitos de minha relatoria e que estão fora da pauta. O desembargador Zé Ivo já fez aqui um registro. Eu não sei ainda a posição do desembargador André, mas eu sou sempre vencido. Qual é o número do desembargador Zé Ivo? É o 05, né? 08? É o 08. É o 08. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para acompanhar a divergência, o voto do desembargador Zé Ivo. Pronto.
porque eu tenho me manifestado na mesma linha do desembargador Zé Ivo. Parece-me que é só Vossa Excelência, né, desembargador Jorge? Tem algum outro que... Olha, interessante que eu reproduzo no meu voto alguns precedentes deste tribunal e, fundamentalmente, precedentes da lavra do desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo. Mas eu não sei como ele vota atualmente. Não sei se na quarta Câmara já eu tenho adotado essa mesma posição tem adotado essa posição. Zé Ivo, que é no sentido de que, né, a lei complementar, né, a emenda número 16 por si só não é suficiente para suprimir, né, o direito dos servidores municipais. Então vamos... Haver necessidade de que há uma lei municipal, né, suprima a vantagem. Eu vou proclamar aqui o resultado. Vossa Excelência vai lavrar o acordo. Eu acompanhei a posição do... quando eu lavrar o acordo, eu lanço o voto, Excelência. Vossa Excelência lavra o acordo? E lanço o voto. Certo. Ou então o desembargador André. Não, mas Mas nós somos de Câmara diferente, tanto faz. o desembargador André ficará aqui até o final do mês, né? Não tem problema, não. Então, Eu acompanho Vossa Excelência. estamos no 008. Agravo na apelação e reexame necessário, número 0357061, dígito 2. Decisão, agravo legal provido, vírgula, por maioria de votos, vírgula, vencido o relator. Lavrará o acordo o desembargador André Guimarães. Quanto aos demais? Da minha parte, senhor presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargador Zé Ivo. Nesse mesmo sentido. Sendo que esse último, feitos em pauta, é o último. Esse não está sendo julgado hoje, porque é aquele feito a que eu me referi no início da sessão. Foi adiado o julgamento Eu fui até os em embargos virtude de declaração. do pedido de vista do desembargador Zé Ivo. Então eu proclamo o resultado excluindo o 008, que este relator foi vencido. Lavrará o respectivo acordo o desembargador André Guimarães. Todos os demais feitos fora de pauta foram julgados nos termos do voto deste relator, sintetizado na lista, distribuída com todos os julgadores, a unanimidade de votos. Chama atenção para não incluir o feito da pauta que está na última folha. Esse não foi julgado nesta sessão. Continua adiado. Senhores, dada a especial composição
Senhor presidente, antes de da Vossa Excelência, Câmara. Ah, pois não. antes de Vossa Excelência encerrar, é uma questão de ordem, eu gostaria novamente de refazer um pedido. Dos 10 processos que estão na pauta hoje, nenhum foi a julgamento, né, pela composição mesmo, como Vossa Excelência disse. Nós julgamos quase 40 processos, em algum fora de pauta. E nenhum deles, na realidade, eu consigo, embora boa parte aqui sejam acordos conhecidos, principalmente prescrição aqui, que é matéria já conhecida por todos nós, mas mesmo naqueles onde o Ministério Público quisesse papel preponderante, como no direito humano à saúde, em outras, educação, aqui, piso salarial, e mesmo em ação civil, onde ele foi autor, impede quem senta aqui de se pronunciar, de se manifestar, porque a gente, como ao princípio da surpresa, a gente não sabe o que vem a julgamento, né? Fica difícil emitir qualquer juízo de valor, porque não consta o nome dos procuradores na ementa, diferentemente consta da Defensoria Pública, consta dos procuradores do Estado, mas não consta do Ministério Público. E fica difícil, de 45 procuradores, no ato da sessão, a gente saber quem deu um parecer, se favorável, se desfavorável, para que a gente possa defender o interesse público. Então, eu vou renovar o pedido que eu já fiz outras vezes, de que possa constar o nome do Ministério Público. Porque mesmo aqui na sessão, eu sei que é difícil botar na lateral aqui, se no recurso de origem o Ministério Público deu parecer favorável ou não, mesmo quando ele foi autor, porque somos 45, para eu procurar na hora aqui, para qualquer procurador procurar no sistema do Ministério Público, é impossível, porque quando vê, o julgamento já terminou. Então, pelo nome, ficaria até mais fácil. Então, eu renovo o pedido, que já fiz outras vezes, de que na identificação do recurso possa constar o nome do Ministério Público e o procurador que emitiu o parecer. Vossa Excelência continua recebendo a minha lista, continua? A lista extra pauta. Quando chega aqui. Só aqui? Só aqui. Não, eu pedi para incluir Vossa Excelência para encaminhar por e-mail, porque eu mando para os gabinetes dos desembargadores. Então, vou fazer mais uma vez a inclusão do nome de Vossa Excelência. Eu gostaria muito. E faça que o registro, fica feito o registro do pedido feito pelo eminente Procurador de Justiça, de, sempre que possível, é recomendável colocar o nome do Procurador de Justiça ou do promotor de justiça em exercício no segundo grau que atuou no processo. Então, nós colocaríamos Ministério Público, doutor fulano de tal. Embora ele possa ter se pronunciado apenas para dizer que não tem... dizer que não há interesse. É porque público primário que justifique a intervenção do parquê. Uhum. Bem, eu estava dizendo há pouco, obrigado, doutor Salles, eu estava dizendo há pouco que, em razão da composição especial da Câmara, hoje, não puderam ser julgados os feitos da pauta, maiormente porque o desembargador Eric é meu revisor, o desembargador Fernando Cerqueira é revisor do desembargador Eric e eu sou revisor do desembargador Fernando Cerqueira. Então, faltando o desembargador Eric e faltando o desembargador Fernando Cerqueira, realmente fica inviabilizada a possibilidade total de julgamento de feitos da pauta. Eu agradeço a participação de todos, muito particularmente a participação do desembargador José Ivo de Paula Guimarães, que veio em atendimento
a uma solicitação do desembargador Érico Simões, especialmente para essa sessão. Muito obrigado, desembargador Zé Ivo. Agradeço a todos os demais, ao desembargador André de Paula Guimarães, André Guimarães, eu estou juntando o Zé Ivo de Paula Guimarães com o André de Paula Guimarães, mas é André Guimarães, e ao doutor Francisco Salles, a todos os auxiliares da Justiça aqui presentes, e desejando a todos um ótimo final de dia, de tarde, e declaro encerrados os trabalhos.